Boa tarde a todos. Sou Cristiane Alves, engenheira de Minas. Estou nesse projeto junto com o Laboratório de Mecânica de Rochas, orientado pelo professor André Zingano. E esse trabalho de caracterização no backfill foi parte inicial de um projeto, na verdade. E eu trouxe para vocês alguns resultados que já foram feitos até então, que é basicamente a caracterização. E ela foi desenvolvida por mim, pela engenheira Marília, que apresentou agora há pouco, o professor André Zingano, e também o amigo Elias, que trabalha ali dentro do laboratório também de Mecânica de Rochas. Então, o objetivo principal é apresentar os resultados que foram obtidos até então, né, com a caracterização do rejeito que é proveniente do beneficiamento de carvão da mina Fontanella, que é aqui na cidade de Treviso, pertence à companhia Carbonífera Metropolitana. E os resultados que eu vou apresentar tratam do que foi realizado com a granulometria, compactação e resistência à compressão simples para possível utilização desse material como preenchimento das escavações subterrâneas. Não sei se todo mundo aqui está íntimo com o termo, né, mas o backfill ele é um método de suporte que pode ser utilizado em minas subterrâneas, em alguns métodos de lavra. E, geralmente, quando dá para se fazer o preenchimento total desses vazios com o próprio rejeito, tenta-se otimizar esse rejeito para alcançar resistências adequadas para o que se exige do material. E quando não, às vezes é necessário complementar esse material com o próprio material de pedreira mesmo, comprar areia, talvez, né, e dimensionar de acordo com a solicitação que vai ser feita. Então, a ideia de caracterizar esse backfill é para tentar incrementar e aumentar a estabilidade dos pilares de carvão. Dependendo da resistência que foi ou vai ser apresentada pelas amostras, né, como o estudo ainda está em desenvolvimento, espera-se que esse preenchimento caracterizado possa proporcionar um suporte pacífico, gerando uma zona de pressão na interface, preenchimento pilar, contendo os possíveis deslocamentos de blocos que são conformados durante a escavação, e evitando também o desplacamento progressivo das laterais do pilar de carvão, que é conhecido como a zona de plasticidade do pilar de carvão. Então, essa aqui é uma imagem da planta da mina, é uma mina bem grande. E essa caracterização que a gente está fazendo é para um eixo específico da mina, em que eles estão com interesse de mudar. Essas galerias que vocês estão vendo em verde são galerias planejadas, não foram painéis lavrados ainda, mas o eixo 7 aproximadamente por aqui. Então, a ideia é estabilizar esse eixo aqui para fazer os avanços de lá. Então, por que a gente precisa adequar um preenchimento em função do comportamento do pilar de carvão? O Wagner, em 1980, ele especificou bem de que forma que o pilar de carvão distribui a carga uniformemente dentro da sua área, né? Então, a gente vê aqui no estágio 1, quando a gente tem o início do carregamento do pilar, que ele parece que distribui a carga uniformemente, mas a gente já vê aqui na borda do pilar que ela já não está sofrendo carregamento uniforme como no centro do pilar. Isso é conhecido como a zona de plasticidade do pilar. Então, quando a gente tem um aumento de carregamento, a gente vê que essa zona se discretiza muito mais em relação ao centro do pilar, né? Porque essa região, ela é plástica, então ela já está deteriorada e não suporta o carregamento que teria, na realidade, ser distribuído uniformemente pelo pilar. E isso acontece quando eu tenho a máxima concentração de tensão, né, e que o pilar esmagaria, no caso, né, então a gente vê que basicamente a tensão se localiza somente no centro do pilar, e a gente vê que aqui as bordas já não conseguem mais distribuir essa tensão que é aplicada sobre ele.
e a gente tem o esmagamento do pilar, né? Seria essa a ideia. Então, o que acontece para ilustrar, né, de forma mais didática, assim, essa região de plasticidade é exatamente isso, né? Ocorre uma separação axial na borda do pilar, e esse pilar, ele é como se ele concentrasse as tensões exatamente no centro do pilar, e essa borda que está plastificada, a gente não consegue considerar ela como um elemento mas que resistisse, né, que ajudasse esse centro do pilar a suportar essa carga. Então, qual que é a ideia de usar o backfill aqui? É que com esse confinamento proporcionado pelo backfill, essa zona de plasticidade não avance para o eixo do pilar, não condene o pilar, como é o que aconteceria, como a gente vê aqui, né? Que a gente tem a borda do pilar completamente comprometida e o eixo que não suporta mais a carga que foi dimensionada para ele. Então, essa zona plástica também foi ilustrada e dimensionada em modelamentos numéricos pelo Zingler em 2010, em que, a uma mesma profundidade, se simularam pilares com diferentes tamanhos. Né? Aqui a gente tem um pilar com 9 metros de lado a 150 metros, com 12 metros, 17 e 20, e a gente vê que, independente da zona, do tamanho do meu pilar, eu continuo tendo a minha zona plástica. Aqui a gente tem um pilar completamente, aqui não dá para ver bem, o contraste não está muito bom, mas todos os elementos desse pilar aqui, eles estão plásticos, ou seja, esse pilar aqui ele já rompeu. Né? E aqui, quando a gente tem um pilar um pouquinho maior, eu consigo ver, vocês estão vendo esses blocos que são um pouquinho mais claros, eles indicam a zona plástica. Então, o centro do meu pilar está conservado, mas a borda do meu pilar está condenada. Isso se repete com pilares de 17 e 20 metros. Então, não importa o tamanho que eu dou para o meu pilar, essa zona plástica, ela é permanente, isso é uma condição da rocha do pilar de carbono. Então, quais são os tipos de suporte que a gente espera que são gerados pelo backfill? Eles são 3 tipos que o Brad Brown descreveu em 2005. Ele basicamente se divide entre 2 formas de suporte passivo e um suporte ativo. A gente caracterizou esse backfill esperando que ele tivesse esse comportamento aqui, né? E já vou mostrar para vocês que isso acontece. Que é basicamente quando o preenchimento ele não tem uma função estrutural, porque ele não recebeu cimentação, ele não recebeu um agente aglomerante, e ele age só como elemento confinante. Tá? Então, ele evita que possíveis blocos que se formam durante a escavação ou pela intersecção de planos de fraturas, esses blocos venham a se deslocar para dentro da galeria. E ele age como um elemento estrutural para dentro da mina quando está completamente confinado. Ele responde às cargas axiais e provoca o confinamento lateral dos pilares. Então, qual foi a metodologia que a gente utilizou para fazer essa caracterização? Foi feito inicialmente uma classificação granulométrica, fizemos um ensaio de compactação com o rockfill, fizemos também ensaios com esse próprio material, com agente aglomerante, com cimento e tal. Foram feitos os moldes, foram feitos os ensaios de resistência à compressão e foi feita uma simulação matemática, um método empírico, para a gente ver como que esse backfill se comportaria dentro da escavação. Então, para a metodologia de otimização de tamanho de partícula, a gente utilizou a metodologia do POTVI, que leva em consideração o tamanho máximo da partícula que eu tenho no meu rejeito. Então, a gente traça-se uma curva granulométrica específica que otimiza esse preenchimento, de forma que eu tenha um número de vazios minimizado em função da otimização desse pedernamento. Então, foram feitas essas misturas com aglomerantes. A gente usou 3% de cimento, 3% de peso, né, em função da quantidade de rejeito utilizado, 5% de cimento, 5% de cal. Foram feitas amostras com relação à água aglomerante de 8:1, e as amostras com cal que a gente fez sem adição de água, a gente não conseguiu elaborar os ensaios porque ela não se manteve concisa para a gente poder fazer os ensaios, mas as outras todas a gente conseguiu fazer. Então, para a gente
entender quanto de resistência esse backfill precisaria ter para o deslizamento de possíveis blocos para dentro da galeria, a gente utilizou o método de Mitchell, que ele determina um volume de um bloco em função da sua densidade e estima qual seria o CS necessário para evitar que esse bloco se desprenda e caia, deslize para dentro da galeria. Né? Então, um bloco com altura X, largura X e profundidade X. Né? Então, aqui a gente utilizou os dados do carvão, né, porque a gente imaginou que esses blocos poderiam se deslocar dos pilares para dentro da galeria. Então, os pilares são de carvão, a gente dimensionou isso para o carvão. Para a metodologia utilizada para a gente estimar as tensões que esse backfill proporcionaria dentro da galeria, a gente utilizou a teoria de Terzaghi, em que, teoricamente, a gente poderia ter utilizado também tensões isostáticas. Né? Só que a gente achou mais prudente utilizar a teoria de Terzaghi, em que ele considera o efeito de arqueamento, em que ele considera que a tensão vertical proporcionada por um preenchimento ela é diminuída em função do seu peso próprio, porque ele considera que essa tensão vertical é aliviada, porque o peso do próprio material é como se ele, ao ser despejado numa galeria ou num estofo, essa carga vertical é aliviada em função do peso próprio do material, aliviar essa tensão vertical na horizontal, nas paredes da minha escavação. Então, é como se ele distribuísse o peso horizontalmente, aliviando essa carga vertical. Então, a gente utilizou um lugar de diferença muito pequena, mas existe. Mas a gente aplica ela porque, se fosse para dimensionar um backfill para um estofo, para um outro tipo de galeria ou de escavação, essa teria que ser a metodologia utilizada, porque existe um alívio de tensão vertical. Então, esses foram os nossos resultados obtidos. Em função da curva ótima estabelecida por Potkin, a gente teve um peneiramento do rejeito, essa linha aqui em vermelho, que não é tão ruim do que, em função do tamanho máximo de partícula que a gente tem vindo da planta de beneficiamento do carvão. Em algumas granulometrias, a gente tem um pouco de deficiência, mas nada muito grave. Esses foram os ensaios uniaxiais, só para vocês verem como que é o preenchimento, né, como foram feitos os ensaios. Esse foi o teste de compactação que a gente fez no Rockfill, ou seja, na mistura que não recebeu aglomerantes. Então, a gente vê que é uma curva ascendente que ele começa a adquirir uma resistência maior em função do número do preenchimento dos meus vazios, né? Então, tem o material sendo compactado, a partir do momento que eu tenho o fechamento dos meus vazios, eu aumento a minha resistência. E a gente vê que aproximadamente aqui de 70 e 80 milímetros, essa resistência cresce, né, bastante. Para estimar também subsidência, isso é um número bem importante. Essas foram as médias das resistências dos ensaios que foram feitos. A gente vê, obviamente, as misturas com cimento, elas têm uma resistência em UCS maior, resistência à compressão maior. E o que surpreendeu a gente foram as amostras com cal, né? Que é um aglomerante barato. E foi um experimento que a gente fez meio que vamos ver o que acontece utilizando o cal. E a gente conseguiu bons índices de resistência, levando-se em consideração o tipo de rocha que a gente está trabalhando. Então, a gente estimou a resistência à compressão necessária que o backfill teria que ter em função de diversos tamanhos de blocos. As galerias atuais, elas têm 3,5 metros de altura. Então, considerando a pior situação, a gente considerou blocos com os 3,5 metros de galeria. E usamos diversas dimensões de bloco, variando em todas as dimensões. E os valores de UCS são muito baixos, né? Vocês podem ver. Valor de UCS baixo, porque mesmo assim são blocos considerados pequenos, né? Não é uma lavra que consideraria, por exemplo, um backfill para um estofo, né? Que às vezes tem que ter 2,5, 3 MPa de resistência. Então, são blocos pequenos, resistências pequenas.
E aqui no caso, para blocos em que a altura é maior do que a profundidade, né? E aqui blocos em que a altura é menor do que a profundidade. Valores de UCS também bem baixos. Então, essa seria a resistência necessária do backfill para conter ou para resistir ao deslizamento desses blocos. E as tensões exercidas pelo rockfill, no caso, seria o material sem aglomerante, né, sem coesão nenhuma, só o material solto. A gente vê que as tensões verticais e horizontais, embora tenham uma diferença pequena em função do arqueamento, mas são praticamente isostáticas. Mas, como eu falei, a gente achou interessante usar o método de arqueamento, porque para outros dimensionamentos, ela tem que ser levada em consideração. Então, as conclusões que a gente chegou, né, que a proximidade dessa curva granulométrica com a curva ótima influenciou diretamente os resultados, porque se a gente tem uma curva granulométrica próxima da curva ótima, a gente já tem um indício de que a gente tem poucos vazios a serem preenchidos, então a resistência melhora. E a desconsiderar também o material que compõe o rejeito não são agregados que têm essa resistência à composição, né? Que são argilitos e sulfitos, são materiais que rompem com um pouco de facilidade, não tem resistência mecânica. Então, a mistura de cimento no rockfill não recebeu mais incrementos de agentes aglutinantes, porque o objetivo desse trabalho é proporcionar o melhor cenário de resistência com o menor custo envolvido. Então, de tal forma, os modelos matemáticos indicam que uma mistura de cal, por exemplo, atenderia às solicitações dos escorregamentos de blocos que podem ser conformados na escavação e se apresenta como uma mistura econômica. A gente pode concluir que a resistência inicial requerida, né, para o suporte dos blocos e possível restrição ao desplacamento das laterais do pilar, ela é atendida uma vez que a resistência média das amostras com cal apresenta valores da ordem de 0,34 MPa. Então, existem já, a gente precisa caracterizar mais algumas coisas nesse material para integrar bem e para dar uns parâmetros adequados para a gente iniciar as simulações numéricas e as modelagens, né, com modelos 3D para passar para o pessoal, para entender se realmente esse material agrega resistência aos pilares, se a gente poderia certificar que essa mistura com o cal ou sem o cal, qual a diferença de comportamento para o pilar eu traria, e estimar, né, fatores de segurança menor ou para os pilares em função de que eu tenho um acréscimo de resistência do pilar por conta do confinamento proporcionado pelo backfill. Essas foram as referências utilizadas. Agradecer o suporte proporcionado pelo laboratório de pesquisa, ao CNPq e a CAPES, e estou à disposição para dúvidas. Muito obrigado, Cristiane. Agora temos espaço para perguntas. Lembrando que o pessoal que está assistindo online pode perguntar também. Quer perguntar alguma coisa? Claro. Não, na verdade, o trabalho que vocês fizeram foi inicialmente só para caracterizar o possível uso. A empresa já chegou a fazer teste para envias de circuito. Esse eixo que a gente está estudando na estabilidade agora, ele foi um painel lavrado em 2006. Então, de 2006 para cá, muita coisa aconteceu nessas galerias. Então, o teto desplacou, o próprio pilar que tem essa zona plástica abriu para dentro das galerias. Então, eles estão repassando para a gente essas informações e essa geometria de pilares atual. E a gente construiu já um modelo 3D para tentar fazer uma simulação numérica com os pilares reais. E aí a gente vai fazer essa simulação sem o preenchimento para ver como está a resistência atual desses pilares em função desse desplacamento e dessa nova zona plástica que já está formada no pilar. E a gente vai simular isso com o preenchimento e ver qual a diferença desses dois modelos, que ele está apresentando para a gente. E acréscimo de resistência e do próprio confinamento, né? Porque como ele não vai ser esmagado, que não se pode provocar subsidência, a gente estima que vai ter uma subsidência, porque numa galeria de 3,5 metros, operacionalmente, com o rockfill não consegue preencher os 3,5 metros, então tem um gap ali. Então, esse gap, provavelmente, no desplacamento do teto, ele pode
né, causasse incidência. Então, tudo isso a gente vai ter que estudar a partir desse novo, depois dessa reabertura desse eixo, né? Então, a ideia, a caracterização ela precisa ser feita porque a gente precisa simular ele realmente como ele vai estar lá dentro. Então, a nossa dificuldade hoje, o que a gente não conseguiu fazer ainda, foi pegar os parâmetros de deformabilidade desse material. A gente tentou fazer os ensaios triaxiais, só que as amostras desmancham. Então, a gente vai tentar o ensaio que é feito para solo, para tentar pegar a deformação. E é isso.